Olá, seja bem-vindo à nossa aula 4 do nosso curso Sequela Christi. Jesus Cristo, uma perspectiva bíblica para o discipulado. Tentamos, a partir da leitura da Sagrada Escritura, compreender a pessoa de Jesus Cristo para hoje sermos seus discípulos. Pois muito bem, o tema da aula de hoje será a relação entre Jesus e João Batista e os títulos que o Evangelho de João proporciona a Jesus a fim de mostrar a sua identidade. Em relação a João Batista, do ponto de vista histórico, nós sabemos que João Batista foi uma figura muito importante no tempo de Jesus. Ele pode ser considerado um profeta que pregava a techuvá, a conversão a Deus, e pregava a iminência da chegada do reinado de Deus na história. Pode ser considerado um profeta apocalíptico. Então, por exemplo, se lermos Lucas 3, 1,18, então, ali se narra, por exemplo, João Batista chamando todas as classes de pessoas à mudança de vida. E as pessoas, ao assumirem essa mudança de vida, essa conversão a Deus, essa techuvá, elas eram batizadas por João Batista como um símbolo da vida nova que estavam assumindo. Um outro detalhe também é que o simples fato deles atravessarem o Rio Jordão lembrava também a experiência do Êxodo, ou seja, que ao atravessarem o Rio Jordão se recordava a experiência do povo que passa pelo Mar Vermelho, na expectativa de que Deus iminentemente interviesse e pudesse os libertar. O fato de João Batista se localizar no deserto simboliza também o seu protesto religioso contra a religião presente na cidade e no Templo de Jerusalém. Se você conhece um pouquinho da história da igreja, você sabe do movimento, por exemplo, dos padres do deserto, já no tempo cristão, quando eles vão perceber que o cristianismo vivido nas cidades e pelo Império Romano já é um cristianismo torto. Então eles vão para o deserto a fim de viver radicalmente a sua fé. Assim também o profeta João Batista. Alguns até dizem da possibilidade de João Batista pertencer à comunidade judaica dos essênios, mas há muito debate sobre isso, que até hoje não se chega a nenhuma conclusão. Fato é que Jesus foi batizado por João Batista, se tornou discípulo de João Batista, e que o João Batista fez, e que com João Batista ele fez uma forte experiência de Deus. Quando nós lemos os evangelhos querem resolver esse problema. Por quê? Porque normalmente é o maior que batiza o menor. Só que para quem escreve o evangelho, Jesus é o maior. Por isso, em Mateus 3, 13 e 17, nós vamos ter justamente este diálogo entre Jesus e João Batista para justificar o porquê que Jesus, sendo o maior, se deixa batizar pelo menor que é João Batista. Depois, em João capítulo 1, versículo 19 a 28, nós vemos o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Ou seja, ele afirmando categoricamente: eu não sou o Cristo, não sou digno de desatar as sandálias dele. O Cristo é aquele que vem após a mim. Lembrando que esses textos são textos cristãos. Quem os escreve está justamente tendo a intenção de mostrar Jesus como maior que João Batista. Então, por isso que todos esses textos vão enfatizar uma diminuição da figura de João Batista em detrimento do aumento da personalidade de Jesus confessado como Cristo e Messias. A mesma coisa em João 3, 22, 30, onde, de novo, João Batista vai afirmar que ele não é o Cristo é aquele que vem após a ele. E interessante é o título que João Batista dá a Jesus. Ele se refere a Jesus como o noivo. Então guardem este detalhe, porque o Antigo Testamento se tinha a expectativa e a imagem de que Deus um dia haveria de se casar com seu povo. Então utiliza-se
esta imagem esponsal, esta metáfora nupcial, para se referir a esta união plena entre Deus e o povo de Israel. Depois, Lucas 3, 18, 20, nós temos justamente a narração da prisão de João Batista. E Marcos capítulo 6, versículo 17 a 20, nós vamos ter o martírio de João Batista. João Batista sendo martirizado pelo rei Herodes. Né? Esse texto aparece apenas no Evangelho de Marcos. Apenas no Evangelho de Marcos. Então, é interessante, portanto, esta figura de suma importância que é João Batista no século I e a influência que ele teve na pessoa de Jesus. Então, nós poderíamos, em forma de síntese, dizer que João Batista era um profeta, é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é um profeta apocalíptico, ele considera que Deus a qualquer momento vai intervir na história humana para salvar os bons e castigar os maus. E como isso pode acontecer a qualquer momento, então é necessário as pessoas mudarem de vida, as pessoas se converterem. Jesus, ao entrar no movimento de João Batista, historicamente falando, provavelmente aprendeu esse raciocínio e essa teologia com ele. Mas, dada a prisão de João Batista e o seu martírio, Jesus muda a sua pregação, muda a sua forma de conceber esta intervenção de Deus na história humana. Muito embora Jesus também pregasse a chegada iminente do reino de Deus, tal qual João Batista. Mas o acento de Jesus será diferente, porque a imagem que Jesus tem de Deus será uma imagem diferente da imagem pregada e ensinada por João Batista. Depois, depois que Jesus é batizado por João Batista no Jordão, aí nós vamos ter esta cena, que é a cena das tentações de Jesus, que aparece em Mateus e Lucas. É uma cena muito interessante, porque mostra que Jesus, no início do seu ministério público, teve de entender e tomar a peito quais eram as suas reais intenções. Se ele estava disposto realmente a cumprir plenamente a vontade do Pai ou não. São três tentações que todo ser humano possui. A primeira tentação, transformar pedra em pão. A segunda tentação, a de pular do alto do templo para que Deus o salve. E a terceira tentação, a tentação de adorar o diabo a fim de dominar todo mundo. Ora, a primeira tentação é a tentação do materialismo, de considerar os bens materiais como aquilo que vai preencher o coração humano. E Jesus, a resposta de Jesus é categórica, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ora, o pão é o símbolo da matéria, da necessidade mais básica que o ser humano tem. Palavra não é uma matéria, palavra é uma realidade espiritual. Então a primeira tentação seria essa, considerar que os bens materiais, o materialismo possa satisfazer o coração humano, matar a fome profunda que o ser humano tem. A segunda tentação, pular do alto do templo para que Deus salve, é a tentação de manipular, dominar ou controlar a Deus. E é interessante que nessa tentação o diabo, inclusive, vai dizer o seguinte, que ele vai citar a Escritura para justificar que Jesus faça aquilo. Ora, a Escritura é algo divino, é algo de Deus. Então, muitas vezes se pode ler e interpretar a Escritura, a palavra de Deus, com a finalidade de manipular e controlar a Deus. E Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, tentar dominar a Deus ou querer que Deus faça as coisas do jeito que a gente quer, isso não é religião, isso não é fé, isso é superstição. Depois,
A terceira tentação é a tentação de quando o diabo coloca Jesus no alto do monte e diz que todo o mundo pertence a ele e que se ele o adorar, ele lhe dará tudo isso. Pois muito bem. E Jesus, portanto, fala que devemos adorar somente a Deus. Ou seja, quando não se adora a Deus, quando Deus não é o centro do mundo, o centro do nosso coração, o centro de nossa vida, a gente acaba se colocando no lugar de Deus e a gente acaba por dominar e exercer um poder perverso sobre as pessoas. Jesus sofreu essas tentações não somente no início do seu ministério, mas durante toda a sua vida. Jesus sofreu essas tentações porque são as tentações que todo ser humano tem e carrega dentro de si. Agora, o detalhe consiste em que Jesus, para vencer essas tentações, para cada tentação, Jesus cita a Escritura, o livro do Deuteronômio, para mostrar para nós, discípulos e discípulas, que, se quisermos resistir a todas aquelas vozes que tentam nos afastar da fidelidade a Deus, só há um caminho. É o caminho da escuta atenta da palavra de Deus. É sempre pela palavra de Deus que nós haveremos de ter o norte, a orientação para resistir a tudo aquilo que tente nos desviar da vontade do Pai. Depois, nós damos aqui um salto para o Evangelho de João, que vai narrar o início do ministério de Jesus de uma forma absolutamente distinta, com as suas narrativas, com os títulos que João dá a Jesus nesses textos. João pretende nos mostrar a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Então ele já começa de cara no prólogo, João 1:14, dizendo que Jesus é o Verbo de Deus. Em grego aparece a palavra logos. Ele é o logos tuteu. Muitos interpretam o logos como se fosse o logos da filosofia grega. Mas hoje nós sabemos que não é por aí que se deve interpretar. Se deve porque, apesar do texto estar sendo escrito em grego, o raciocínio de quem está por trás é em hebraico e aramaico. Então, na tradição judaica, se tem a ideia da menha. Menha é uma palavra aramaica que significa palavra. Os judeus acreditavam na palavra criadora de Deus. Basta lembrar lá do livro do Gênesis. Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Ou seja, faça-se é a palavra. Deus diz uma palavra, e aquilo que Deus diz acontece. Então, para João, Jesus é esta palavra criadora de Deus. Por isso vai afirmar que ele é Deus, estava com Deus e existe desde sempre. Depois, João 1:35-42, João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. É um título belíssimo de Jesus. Ora, para a celebração da Páscoa, se matava um cordeiro, o cordeiro pascal, que foi instituído por Deus para a celebração da Páscoa judaica. Fazia-se também o sacrifício de animais como forma de pedir a Deus perdão dos pecados. Então, quando João dá o título de Cordeiro a Jesus, é nesses dois sentidos. É porque Cristo é nossa Páscoa, Cristo é nossa passagem deste mundo para o Pai, bem como também pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós temos os nossos pecados perdoados. Detalhe que neste texto de João, João faz com que seus discípulos agora se tornem discípulos de Jesus. Diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, que é o próprio Jesus que chama os discípulos. Depois, João, capítulo 2, versículo 1-12, nós temos a cena das bodas de Caná. E aqui eu quero que você se recorde daquilo que nós vimos anteriormente
qual o título que João Batista, no Evangelho de João, aplica a Jesus. João Batista chama Jesus de noivo. Pois esse texto, as bodas de Caná, quer nos ensinar que Jesus é o noivo da humanidade. Ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias, através do qual Deus haverá de se casar com toda a humanidade. Ele também é o vinho novo, o vinho saboroso, pois os profetas haviam anunciado que quando chegasse o Messias, haveria uma abundância de vinho, como sinal de festa e de alegria pela chegada dos tempos messiânicos. Então, João, nesta cena do capítulo 2, nos ensina que Jesus é o noivo. Afinal de contas, numa festa de casamento, era o noivo que tinha que proporcionar tudo. E no final das contas, quem é que proporciona o vinho? É Jesus. O interessante é que a gente sempre lê, quando o mestre Sala vai falar que o noivo propiciou um vinho melhor, a gente pensa que o noivo é um terceiro personagem, mas não é um terceiro personagem. O noivo é a pessoa de Jesus, pois como veremos adiante no capítulo 3, quando João Batista apresenta Jesus, quando ele sai de cena, ele fala que Jesus é o noivo. Uma outra imagem belíssima que o Evangelho de João dá a Jesus é Jesus como o novo templo. João capítulo 2, versículo 13 a 25. Esta cena aparece nos 4 evangelhos, mas aqui eu quero destacar esta cena no Evangelho de João, pois há um detalhe que só aparece nesse texto. No final do texto, Jesus diz, derrubai esse templo, e em 3 dias o levantarei, e ele se referia ao templo do seu corpo. Ora, para os cristãos da comunidade joanina, Jesus é o templo no qual nós encontramos a Deus. Jesus é um novo templo no qual toda a humanidade pode adorar a Deus. Paralelamente, lá em Mateus, Jesus vai dizer, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por quê? Porque Jesus é o novo templo. Então, para o cristão, o templo não é o espaço físico. O espaço físico é importante para rezar, para servir como espaço de reunião da comunidade. Mas saibamos que nós temos um templo místico, que é a pessoa de Cristo ressuscitado. Ele é o templo no qual Deus habita e nós, ao entrarmos em Jesus, ao pertencermos ao corpo místico de Jesus, nós estamos dentro deste templo no qual nós podemos adorar a Deus. Depois, João, capítulo 3, versículo 14, temos o diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele enfatiza a necessidade de um novo nascimento. É toda uma linguagem batismal. O discípulo de Jesus é aquele que nasceu de novo, nasceu para as realidades celestes e tem como referência absoluta de sua vida o Evangelho, a palavra de Deus e a vontade de Deus. É o novo nascimento. Então, mesmo já sendo velhos, nós podemos nascer de novo se nós nos deixamos guiar pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que nos é dado em nosso batismo. E além disso, no mesmo capítulo 3, versículo 16 a 21, Jesus vai falar qual é a sua missão. E ele vai comparar a sua pessoa a esta imagem um tanto quanto estranha da serpente levantada lá no deserto. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João ele está jogando com a ambiguidade das palavras gregas, porque a palavra levantar, que significaria literalmente ser suspenso no madeiro da cruz, significa também ser exaltado. Você se recorda que lá no livro de Números, quando o povo se rebela contra Deus no deserto, Deus envia serpentes para matar o povo. Moisés intercede a Deus pelo povo e Deus pede a Moisés que faça uma serpente de bronze e coloque numa haste, de tal forma que o povo, picado pelas serpentes, ao olharem para a serpente de bronze, fiquem curados, fiquem restabelecidos. Ora, do mal
que trazia a morte, Deus fez surgir um bem que trouxesse a cura. O paralelo está em que o terrível mal que nós faremos a Jesus pelo nosso pecado, que o levará à morte, deste mal Deus haverá de nos trazer a cura, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados e a eternidade no céu. Então aí João está fazendo um paralelo belíssimo, belíssimo, uma alusão belíssima, comparando Jesus pregado na cruz àquela serpente que originalmente é instrumento de morte, mas que desta morte se traz a cura e a salvação para o povo. Então a missão de Jesus é trazer a vida de Deus para o povo. Dentro desse texto, nós temos ali 2 versículos que são belíssimos. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a missão de Jesus para a humanidade, segundo o Evangelho de João. Depois, no capítulo 4, versículo 1 a 42, nós vamos ter uma outra cena belíssima, Jesus dialogando com a samaritana na beira do poço de Jacó. E aí, neste texto, João quer nos ensinar que Jesus é a água viva e o esposo. João já nos tinha mostrado que Jesus era o noivo. Agora, Jesus fala abertamente, João fala abertamente que Jesus é o esposo. Como, você me pergunta? Simples. Se você pegar vários relatos do livro do Gênesis, vários patriarcas, vários personagens encontraram as suas esposas justamente à beira do poço. Então, a beira do poço é o lugar propício onde vai se encontrar a futura noiva ou a futura esposa. Primeiro lugar. Segundo lugar, está no jogo de palavras. João é mestre nisso. Quando Jesus pede à samaritana que lhe traga o seu esposo, ela diz, não tenho esposo, não tenho marido, né? A palavra marido em aramaico e em hebraico se diz Baal. E Baal era o nome de uma das principais divindades pagãs no Antigo Testamento. Esta mulher é samaritana. Se você ler lá no livro de Reis, quando se narra a destruição do Reino do Norte, Israel, pelos assírios, vai se dizer que eles exilaram o povo do Reino do Norte e trouxeram 5 povos diferentes com suas respectivas divindades para aquele lugar, dando origem ao povo samaritano. Ora, o nome dessas divindades está associado justamente a Baal. Então, os Baals ali, os maridos ali, no fundo, são os deuses cultuados por esses povos pagãos que viveram ali no Reino do Norte. E agora podemos entender o que esta samaritana está dizendo. O que Jesus diz à samaritana? Olha, de fato tiveste 5 maridos, tiveste 5 divindades adoradas no seu território. O que você tem agora não é o seu marido, 6º marido. Jesus se apresenta como o 7º marido, o verdadeiro esposo, o verdadeiro Deus ao qual o povo samaritano deve adorar e se casar. E além disso, ele também, com toda aquela conversa acerca da água viva, de quem pode dar água viva, Jesus se apresenta como o verdadeiro poço, do qual se pode dar esta água viva, esta água que jorra para a vida eterna. Então, é uma imagem belíssima do Evangelho de João para mostrar a identidade de Jesus para o seu leitor. Então, nós aprendemos nesta aula algumas lições para o nosso discipulado. Jesus pregava a chegada do reino de Deus, tal qual João Batista, e nós, enquanto discípulos de Jesus, também devemos pregar, sobretudo, a chegada do reino de Deus, que para nós tem uma diferença. O reino de Deus já chegou com a pessoa de Jesus. Já chegou. Então, pregamos que Deus já, desde Jesus, já reina na história humana. Já reina na história humana. Segunda lição. A imagem de Deus que Jesus tem difere da
imagem de Deus que o Batista tem. A imagem de João Batista é uma imagem de um Deus do fim dos tempos, um juiz escatológico que vai punir os maus e salvar os bons. A imagem de Deus que Jesus tem é diferente. Ele converte essa imagem de juiz para uma imagem de um Deus amoroso, chamado de Pai, conforme veremos nas próximas aulas, sobretudo nas parábolas e comparações que Jesus faz. Terceira coisa, tal qual João Batista, Jesus assume o caminho profético da perseguição e do martírio. João Batista foi martirizado por causa da sua pregação exortativa, chamando a conversão, a mudança de vida. Da mesma forma, Jesus vai assumir esse caminho, por isso que ele terminará assassinado na cruz. E da mesma forma, o discípulo tende a assumir esse caminho da profecia, de anunciar a vontade de Deus, de denunciar o pecado presente no mundo e de consolar todos aqueles que sofrem, vitimados pelo pecado presente no mundo. Aprendemos também, olha só que coisa maravilhosa, acerca da identidade de Jesus. O nosso mestre, ao qual nós seguimos, ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra criadora de Deus existente desde todo o tempo e através do qual tudo foi criado. Ele é o Cordeiro pascal e Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que, imolado, faz com que todo o universo possa passar da criação para a eternidade, justamente porque por ele temos a reconciliação, o perdão do pecado. Jesus é o vinho novo e saboroso, porque Jesus é o Messias. Com a chegada de Jesus, o tempo final de Deus para a história humana chegou. Jesus é o noivo, ao qual nós devemos desposar. E é interessante que os místicos da igreja utilizam esta metáfora para se referir a Jesus como noivo ou esposo da própria alma. Jesus é o templo no qual nós nos reunimos e temos acesso a Deus. Podemos adorar a Deus em Jesus. Jesus é uma metáfora, é a serpente que cura, né? Ou seja, Jesus pregado na cruz é tal qual aquela serpente no deserto. O estar pregado na cruz é um instrumento de morte, mas deste instrumento de morte, desse terrível, desta barbaridade que acontece com Cristo, Deus tira para toda a humanidade a cura e a salvação. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede de Deus. Ele é o poço no qual nós podemos beber deste Espírito Santo, Deus dentro de nós. E ele é o esposo, conforme nós dizíamos, ao qual nós devemos amar e estar plenamente devotados. Jesus, ao iniciar o seu ministério, também foi tentado. Não só no início do ministério, como em toda a sua vida. E estas tentações são as tentações que os discípulos também padecem na existência. A tentação do materialismo, a tentação de controlar a Deus e a tentação de ter o poder mundano. E para resistir a essas tentações é necessário sempre estarmos alimentados pela palavra de Deus, que haverá de nos dar a força e o discernimento necessário para permanecermos fiéis. Para o próximo encontro, convido você a ler e rezar os seguintes textos, pois nós vamos iniciar agora o ministério de Jesus na Galileia. Então, João, capítulo 4, versículo 43 a 50, Lucas 4, 14 a 30, Mateus, aí nesses dois textos, mostra o retorno de Jesus à Galileia após o seu batismo e após as suas tentações no deserto. Depois, Mateus capítulo 4, versículo 13 a 22, Lucas 5, 1 a 11, Jesus chamando os discípulos. Os discípulos, né? Então, é interessante percebermos, rezarmos esses textos, escutando Jesus a nos chamar a seguir. Depois, Lucas 4, 32 e 36, nós vamos ver que Jesus, após ser rejeitado em Nazaré da Galileia, ele se muda para Cafarnaum, de lá faz o seu QG,
E ele exerce uma autoridade sobre os demônios, sobre as forças malignas, sobre tudo aquilo que estava presente no mundo, mas que era contrário à vontade de Deus. Nós vamos ver em Mateus 4, 17 a 25, Jesus pregando o reino de Deus. Ou seja, da mesma forma como João Batista, Jesus prega e anuncia a chegada do reino de Deus, mas de um modo diferente de João Batista. Isso haveremos de estudar melhor. Nós veremos também, Marcos 1, 40, 45, como que Jesus se portava com as regras sociais do seu tempo. Talvez você vá se espantar com isso. Nós vamos ver em Lucas 17, 26, Jesus perdoando os pecados. Outro escândalo religioso que Jesus comete para aquele então, para aquela época. Mais escandaloso ainda, Mateus 9, 9, 13, Jesus chama Levi, cobrador de imposto. Jesus chama pecadores públicos para o seguirem. Teremos muito de aprender com o jeito de ser de Jesus. Nós vamos ver em Lucas 5, 33, 39, Jesus denunciando a hipocrisia religiosa farisaica. Então é interessante isso, vai ser importante a gente abordar isso, rezar isso, compreender isso, porque este movimento farisaico hipócrita religioso está voltando em nossos dias, infelizmente. Vamos ver como que Jesus se porta em relação ao dia mais sagrado dos judeus, que era o sábado, João 5, 1,15 e Lucas 6, 1,11. E por que que ele se porta desta forma? João 5, 16, 47. O argumento que Jesus utiliza para se portar desta forma em relação ao dia mais sagrado do povo judeu. Aí estão os passos da leitura orante, que você possa fazer e acompanhá-los aí da melhor maneira possível, arrumar um tempo, invocar o Espírito Santo, seguir esses passos aí, conforme nós explicamos na nossa primeira aula. E, se você quiser aprofundar esses temas, no Catecismo da Igreja Católica, apenas 2 números, o número 541 e 542, que vai tratar justamente do início do ministério público de Jesus, e o preciosíssimo capítulo 4 de Jesus, aproximação histórica, Jesus enquanto profeta do reino de Deus. Mostrar como que o reino de Deus era, de fato, o centro da pregação da vida de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.